Muito olá pra você! Eu sou o Ronaldo Rock. Eu sou o Victor Von Anken. E este é um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Atena adota um lenço. 1 milhão de páginas atrás, eu mencionei a primeira esposa de Zeus, a Titânide Metis. Lembram-se dela? Nem eu. Tive que voltar lá e ler de novo. São tantos nomes. Metis, Tétis, Temis, Tênis. Só de tentar escrever esses nomes sem errar já fico com dor de cabeça. Bem, aí vai um resumo. No último capítulo de Os Deuses do Olimpo em sua intimidade, Metis estava grávida do filho de Zeus. Havia uma profecia de que o bebê seria menina, mas se Metis e Zeus tivessem outro filho depois, seria um menino que, ao crescer, tomaria o lugar do pai. Ao ouvir isso, Zeus fez a coisa mais natural do mundo. Entrou em pânico e engoliu a mulher grávida de uma só vez. Tá. O que aconteceu depois? Bem, imortais não morrem, mesmo quando são ingeridos por outros imortais. Então, Metis deu à luz ali dentro mesmo da barriga de Zeus. Fiquem à vontade para vomitar. Ou, se preferirem, pode esperar, porque vai piorar. Após um tempo, Metis acabou se desfazendo em puro pensamento, pois era mesmo a Titânide dos pensamentos profundos e se tornou apenas uma vozinha irritante no fundo da mente de Zeus. Quanto à filha, ela cresceu dentro do corpo de Zeus da mesma forma que os olimpianos cresceram dentro da barriga de Cronos. Quando a criança chegou à idade adulta, uma adulta pequena, super comprimida e muito desconfortável, começou a procurar uma forma de fugir para o mundo lá fora. Nenhuma das opções parecia boa. Se ela pulasse pela boca de Zeus, todos ririam dela e a chamariam de criança vomitada, o que não era digno. Se seguisse o trato intestinal de Zeus no sentido contrário, mais nojento ainda. Ela era uma deusa jovem e forte, então talvez conseguisse explodir o peito de Zeus. Mas aí todo mundo a veria como um monstro dos filmes Alien. Mais uma vez, esse não era o tipo de entrada triunfal que ela queria. Até que ela teve uma ideia. Dissolveu-se em puro pensamento um pequeno truque que sua mãe Metis lhe ensinara e percorreu a espinha dorsal de Zeus até o cérebro, onde voltou à sua forma original e começou a chutar, bater e gritar no crânio de Zeus, fazendo o máximo de barulho que conseguia. Devia ter bastante espaço para se mexer ali dentro, já que o cérebro de Zeus era bem pequeno. Não contém para ele que eu falei isso, tá? Como vocês podem imaginar, ela provocou em Zeus uma dor de cabeça lancinante. Ele não conseguiu pregar o olho a noite inteira com a cabeça latejando. Pela manhã, à mesa do café, até tentou comer, mas não parava de fazer caretas, gritar e bater com o garfo na mesa, implorando: "Pare! Pare!" Hera e Deméter trocaram olhares de preocupação. Marido, chamou Hera. Está tudo bem? Dor de cabeça! Gritou Zeus. Muita dor de cabeça! Como se para provar o que estava dizendo, o Senhor do Universo enfiou a cara nas panquecas, destruindo tanto a comida quanto o prato, e ainda por cima rachando a mesa. E mesmo assim, não obteve alívio algum da dor. Aspirina? Sugeriu Apolo, e ele era o deus da cura. Uma boa xícara de chá? Sugeriu Héstia.
Eu poderia abrir seu crânio, ofereceu Hefesto, o deus ferreiro. Hefesto, gritou Hera, não fale assim com seu pai. Assim como? Perguntou Hefesto. Está na cara que tem um problema ali dentro da cabeça dele. Eu poderia abrir e dar uma olhada. De repente, dá uma aliviada na pressão. Além do mais, ele é imortal. Não vai morrer por causa disso. Não, obrigado, respondeu Zeus, com uma careta. De repente, pontos vermelhos começaram a dançar diante dos olhos de Zeus. A dor se espalhou por seu corpo e uma voz em sua cabeça gritou: Me deixe sair! Me deixe sair! Zeus caiu da cadeira, se contorcendo de dor. Corte meu crânio! Gritou ele. Tire isso de mim! Os outros deuses ficaram lívidos de medo. Até Apolo ficou paralisado. E olha que ele tinha, mais de 10 condecorações de escoteiro por primeiros socorros. Hefesto se levantou. Tudo bem, vou pegar minha sovela, que basicamente era um furador de gelo de tamanho industrial para abrir buracos em superfícies duras, como metal ou cabeça de deuses. E vocês, coloquem Zeus no trono e segurem-no. Os olimpianos se prepararam para a neurocirurgia de emergência. Arrastaram Zeus para o trono e o seguraram com firmeza, enquanto Hefesto pegava as ferramentas necessárias. O deus ferreiro não perdeu tempo. Foi até Zeus, posicionou a ponta da sovela no meio de sua testa, levantou o martelo e pam! Depois disso, ele passou a ser chamado Hefesto de um só golpe. Usando força suficiente apenas para fazer o instrumento penetrar no crânio sem transformar Zeus em um espetinho de Deus, ele abriu uma fissura na ponta da sovela até o alto do nariz de Zeus. Foi suficiente para Atena sair, se espremendo toda. Foi só saltar de dentro da testa de Zeus que, diante dos olhos de todos, Atena assumiu o tamanho de uma deusa adulta totalmente formada, vestida em uma túnica cinza e uma armadura de batalha, com um elmo de bronze na cabeça e uma lança e um escudo nas mãos. Não sei onde ela conseguiu a roupa e tudo mais. Talvez tenha criado tudo por meio de mágica, ou talvez Zeus tivesse comido roupas e armas no jantar do dia anterior. O que sei é que foi uma entrada e tanto. Oi pessoal, disse ela calmamente. Sou Atena, deusa da guerra e da sabedoria. Deméter desmaiou. Hera ficou escandalizada, pois o marido tinha acabado de dar à luz a uma filha pela testa, e Hera tinha certeza de que Atena não era filha dela. Ares, o deus da guerra, disse: Você não pode estar encarregada da guerra. Esse é meu trabalho. Eu falei guerra e sabedoria, explicou Atena. Vou supervisionar os combates que exigem planejamento, engenhosidade e alto nível de inteligência. Você pode continuar encarregado dos aspectos idiotas, sangrentos e masculinos da guerra. Tudo bem, disse Ares. Mas então ele franziu a testa. Espere, o quê? Hefesto costurou a fenda na testa de Zeus. Apesar dos receios dos outros deuses, Zeus insistiu para que eles recebessem bem sua filha Atena, e foi assim que ela se tornou uma olimpiana. Como vocês puderam ver, ela era a deusa da sabedoria, o que incluía dar bons conselhos e ter habilidades úteis. Atena deu aos gregos a oliveira, mas também os ensinou a calcular, tecer, usar bois para puxar o arado, escovar os dentes depois de toda a refeição e um monte de outras coisas importantes. Como deusa da guerra, ela se dedicava mais a desenvolver a defesa do que o ataque. Não gostava de combates, mas sabia que às vezes eles eram necessários. Sempre tentava ganhar por meio de boa estratégia e truques sorrateiros. E tentava reduzir o número de mortes, enquanto Ares adorava a violência e não via nada melhor que um campo de batalha coberto de corpos mutilados. Pois é, um doce de rapaz. A planta sagrada de Atena era a oliveira, pois foi o grande presente dela para os atenienses. Seus animais sagrados eram a coruja e a cobra. A coruja, supostamente, era o símbolo de sabedoria dos céus, e a cobra simbolizava a sabedoria da terra. Nunca entendi isso direito. Se corujas fossem tão espertas, por que passariam o tempo todo dizendo
como se não tivessem nenhum comentário útil a acrescentar à conversa. E cobras também nunca me pareceram muito inteligentes, mas, aparentemente, os gregos achavam que o sibilar das cobras indicava que elas estavam sussurrando segredos muito importantes. Isso mesmo, senhor grego. Aproxime a orelha dessa cascavel. Ela tem uma coisa para lhe contar. Atena é fácil de identificar nas velhas estátuas e pinturas gregas. Está sempre com a mesma roupa. Seu elmo é decorado com carneiros, cavalos, grifos e esfinges, e no alto tem uma pluma grande, parecendo um moicano. Em geral, carrega o escudo e a lança e usa um vestido sem mangas de estilo espartano com um manto mágico chamado aegis, ou égide, por cima dos ombros. De acordo com as lendas, esse manto era forrado com pele de cobra e preso com a cabeça de bronze da Medusa, meio que como um corpete. Às vezes vocês verão o aegis descrito como o escudo da deusa e não como um manto. Na verdade, acho que ninguém olhou de muito perto para saber com certeza o que era, porque, afinal, com a cabeça da Medusa ali, bem, a ideia era fazer você sair correndo e gritando. Em muitas histórias, Atena dá o aegis de presente a Zeus, então, tecnicamente, o manto é dele, mas ela o pega emprestado de tempos em tempos. Tipo, ei pai, posso usar a cabeça cortada da Medusa hoje? Vou sair com meus amigos. Tudo bem, querida, mas traga-a de volta até meia-noite e não deixe as pessoas virarem pedra por aí. Um dos maiores mistérios que envolvem Atena é saber sobre o porquê de ela ser chamada de Palas Atena. Por um bom tempo, achei que as pessoas diziam Palácio Atena como se fosse um hotel em Las Vegas ou, quem sabe, o esconderijo secreto de Atena. Nem os gregos conseguiam chegar a uma conclusão quanto ao motivo de a deusa favorita deles ter o apelido de Palas, mas vou contar a vocês o que me falaram. Quando Atena era uma jovem deusa, recém-saída da testa de Zeus, o pai a mandou morar com as ninfas do lago Tritones, na Líbia, na costa norte da África. Você vai gostar delas, prometeu Zeus. São mulheres guerreiras, como você. Podem até lhe ensinar alguns truques de combate. Duvido, disse Atena. Por que você está me mandando para longe? Zeus tentou um sorriso, mas não foi fácil, porque sua testa ainda doía. Olhe, meu docinho de guerra, não me chame assim. Você passou a vida inteira presa na minha barriga. Esta vai ser uma oportunidade para você aprender sobre o vasto mundo lá fora e vai dar aos outros olimpianos tempo para se acostumarem à ideia de você fazer parte do Conselho dos Deuses. Sinceramente, você é meio intimidante para eles. Afinal, é inteligente e poderosa. Lisonjeada por aquelas palavras, Atena concordou em passar um tempo na África. Ela adorou o lugar, exatamente como Zeus previra. As ninfas do lago Tritones eram excelentes na luta e nos esportes, talvez por viverem em um ambiente tão difícil. Atena aprendeu todo tipo de técnica de combate ninja ninfas super secretas. As ninfas achavam que Atena era a melhor coisa do mundo depois da Ambrósia. A ninfa mais próxima de Atena era Palas, a única que conseguia de vez em quando vencê-la no combate mano a mano. As duas compartilhavam o gosto por armaduras e armas. Tinham o mesmo senso de humor. Pensavam de forma tão parecida que conseguiam concluir as frases uma da outra. Em pouquíssimo tempo, tornaram-se amigas de infância. Um dia, Atena e Palas estavam lutando perto do lago quando Zeus, por acaso, olhou lá do céu para ver como a filha estava saindo. Ele ficou chocado. Atena e Palas lutavam com tamanha velocidade e intensidade que ele nem acreditou que fosse apenas um treino. Parecia que Atena seria morta a qualquer momento. Eu sei que ela era imortal, mas Zeus era um pai super protetor. No calor do momento, ele esqueceu esse pequeno detalhe. Então, quando Palas avançou com sua lança contra o peito de Atena, Zeus agiu movido pelo desespero.
Apareceu no céu bem atrás de Atena, ergueu Aegis, estava com ele na época, de forma que Palas não teria como não ver. O bronze de pedra da Medusa assustou a ninfa. Atena empurrou a arma da amiga e contra-atacou, enfiando-a na barriga de Palas. Normalmente, Palas não teria dificuldade para desviar, de forma que Atena esperava que ela se mexesse. Mas Palas foi lenta demais. A lança de Atena entrou na barriga da ninfa e saiu pelo outro lado. Palas desabou no chão. As ninfas são criaturas mágicas, podem viver muito tempo e aguentar muita coisa, talvez até o rosto da Medusa, mas não são imortais. Se uma ninfa for empalada com uma lança, ela morre. Palas morreu. Atena caiu de joelhos, chorando de choque e horror. Ela aninhou o corpo sem vida da pobre amiga e olhou com raiva para Zeus, que ainda flutuava no ar com Aegis. "Pai!" gritou Atena. "Por quê?" Ao olhar nos olhos cinza-tempestades da filha, Zeus sentiu quase tanto medo quanto da vez em que enfrentara o gigante Tifão. Eu pensei que... Não foi minha intenção. Ops. Então ele desapareceu e voltou para o Olimpo. Atena era só infelicidade e sofrimento. O corpo da amiga se dissolveu nas águas do lago Tritones, como acontece com as ninfas aquáticas, mas Atena decidiu honrar Palas com um monumento sagrado. A deusa construiu uma réplica de Palas em madeira e a pintou com tanta perfeição que parecia quase viva. Em seguida, Atena cortou uma pequena parte do Aegis, que, sendo do tamanho de um deus, era bem grande, e o colocou por cima dos ombros da réplica de Palas. A estátua se tornou um artefato importante. Tempos depois, acabou indo parar na cidade de Troia, onde ficava em um santuário especial chamado Paládio, que significa o lar de Palas. As mulheres iam lá para pedir proteção a Atena. Ninguém teria permissão de machucá-las. Já os homens não podiam nem olhar para a estátua. Se fizessem isso, seriam punidos com a morte. A estátua de Palas era tão parecida com Atena que as pessoas começaram a chamá-la de Palas, Atena. Depois, ficaram todos confusos e começaram a chamar a deusa de Palas Atena. Atena não se portou com isso. De certa forma, ao assumir esse nome, ela estava mantendo viva a memória de Palas. Portanto, fique à vontade para chamá-la de Palas Atena, mas não vá perguntar a ela se pode reservar um quarto no Palácio Atena. Posso dizer, por experiência própria, que ela não acha nada engraçado. Pensando bem, em geral, Atena não tem muito senso de humor mesmo. A forma como ela lidou com Aracne, por exemplo, tenso. Aracne começou a vida bem humildemente. Morava em um reino chamado Lídia, localizado na área que hoje é a Turquia. O lugar não era nada demais, uma espécie de Dakota do Sul da Grécia Antiga. Com todo o respeito, Dakota do Sul. Seus pais eram modestos tintureiros, ou seja, passavam o dia todo mexendo grandes extensões de lã imersas em uma gosma roxa fétida e fumegante, quase o equivalente a fritar hambúrgueres no McDonald's. Eles morreram quando a Aracne era muito jovem, deixando-a sem amigos, sem família e sem dinheiro. Mesmo assim, porém, Aracne se tornou a garota mais famosa do reino, graças à sua incrível habilidade. Ela tecia como ninguém. Eu sei, vocês estão pensando, uau, uma tecelã, Dakota do Sul está começando a aparecer num lugar animado. Mas sério, tentem vocês tecer alguma coisa. É difícil a beça. Já observaram de perto o tecido de uma camisa? Da próxima vez que estiverem em uma aula chata de química, deem uma olhada. O tecido é feito de milhões de fios que vão para cima e para baixo, de um lado para o outro. Alguém teve que pegar a matéria-prima, lã, algodão ou sei lá o que, escová-lo para que todas as fibras ficassem na mesma direção, depois trançá-las de maneira a formar esses fios. Depois, esse mesmo alguém teve que alinhar 1 trilhão de fios paralelos uns aos outros como cordas de violão e tecer para cima e para baixo. Claro, hoje em dia existem máquinas que fazem isso, mas imaginem no passado ter que tecer à mão.
Cada centímetro quadrado do tecido levava horas e horas para ser feito. A maioria das pessoas só tinha dinheiro para uma camisa e uma calça, já que era tudo tão absurdamente difícil de produzir. Cortinas e lençóis? Esqueçam! E isso se o tecido fosse só de uma cor, digamos branco. Estampa? Aí o tecelão tinha que planejar quais fios tingir de qual cor e encaixar cada um no lugar exato, como um quebra-cabeça enorme. Eu, com meu transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, jamais conseguiria fazer isso. Se você quisesse roupas e afins, a única solução era recorrer à tecelagem. Portanto, a menos que quisesse correr por aí pelado o tempo todo, era melhor encontrar um bom tecelão. Aracne fazia parecer fácil. Ela conseguia tecer uma camisa havaiana com imagens de flores, sapos e cocos em 5 minutos. Conseguia fazer cortinas com fios prateados e azuis de tal forma que, quando o tecido balançava, parecia que havia nuvens deslizando por um céu azul. O que ela gostava mesmo era de fazer tapeçaria, que é a arte em pedaços enormes de tecido para se pendurar na parede. Só servia para decorar, e a maioria dos tecelões achava tão difícil de fazer que apenas os reis e os mais famosos jogadores de futebol tinham dinheiro para pagar. Mas Aracne fazia por prazer. Aí distribuía essas peças como se fossem brindes de festa. E foi assim que ela se tornou popular e muito famosa. Logo, o pessoal da cidade passou a se reunir no casebre de Aracne todos os dias para vê-la trabalhar. Até as ninfas saíam dos bosques e dos rios para apreciá-la tecendo, porque suas tapeçarias eram mais bonitas do que a própria natureza. As mãos de Aracne pareciam voar. Ela pegava tufos de lã, fiava até virarem em linha, tingia-os da cor que queria e os passava na moldura do tear em menos de 1 segundo. Quando tinha uma fileira inteira de fios subindo e descendo, prendia o fio lateral em um pedaço comprido de madeira chamado lançadeira, que era meio que uma agulha de costura gigante. Ela deslizava a lançadeira para trás e para frente, tão rápido quanto uma bolinha de um jogo de tênis, tecendo os fios em um pedaço sólido de tecido e, como planejava as cores com tanta perfeição, uma imagem aparecia no tecido como que por mágica. Lançadeira, 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 pá! De repente, você estava olhando para uma paisagem paradisíaca tecida em pano, mas tão realista que as ondas pareciam quebrar na praia. A água cintilava em fios metálicos azuis e verdes. As pessoas tecidas nas margens eram tão bem feitas que dava para ver a expressão no rosto delas. Se você aproximasse uma lente de aumento das dunas, conseguia ver cada grão de areia. Aracne basicamente inventou a tecelagem em alta definição. Uma das ninfas exclamou com admiração: Aracne, você é incrível! Obrigada. Aracne se permitiu um sorriso arrogante ao se preparar para tecer sua obra de arte seguinte. A própria Atena deve ter ensinado você a tecer, completou a ninfa. Cara, isso era um elogio e tanto. Aracne deveria ter agradecido e continuado sua tarefa tranquilamente. Mas Aracne tinha orgulho demais de seu trabalho. Por ela, os deuses eram inúteis. O que já tinham feito por ela? Aracne fizera seu nome do nada. Seus pais tinham morrido e deixado sem um tostão. Ela nunca tivera sorte alguma. Atena, debochou Aracne. Eu aprendi a tecer sozinha. O desconforto recaiu sobre as pessoas ali na sala. Mas, naturalmente, você precisa agradecer por seu talento, pois foi Atena que inventou a tecelagem. Sem ela, argumentou um homem. Nada de tapeçaria para você, retrucou Aracne, e bateu na cara do homem com um novelo de lã. Tecelagem é a minha praia. Se Atena é tão boa assim, ela pode muito bem vir aqui e a gente vê quem se sai melhor. Vamos ver quem aprende com quem. Vocês podem adivinhar o que aconteceu. Atena soube do desafio. E, quando se é uma deusa, não se pode deixar uma pessoa sair ilesa depois de confrontá-la assim. No dia seguinte, Atena desceu à terra, mas em vez de se aproximar com as lanças em riste,
decidiu visitar Aracne disfarçada, para primeiro conhecer o terreno. Atena era cuidadosa. Gostava de entender os fatos e acreditava em segundas chances. Afinal, ela matara acidentalmente a melhor amiga, Palas. Sabia que erros aconteciam. Assumindo a forma de uma velhinha bem frágil, ela seguiu até a cabana de Aracne, juntando-se à multidão que ali se reunia para ver a tecelã fazer sua arte. A mortal era boa, não havia dúvida. Aracne tecia paisagens de montanhas e cachoeiras, cidades bruxuleando de leve sob o sol, sobre o calor da tarde, animais andando pela floresta e monstros do mar tão apavorantes que pareciam prontos a pular do tecido e atacar. Aracne tecia em velocidade sobrenatural, jogando as tapeçarias para a multidão como se distribuísse bala, lançando-as para os espectadores, deixando-os felizes com brindes tão valiosos. A garota não parecia gananciosa. Só queria compartilhar seu trabalho com o mundo. Atena respeitava isso. Aquela mortal não vinha de família rica, nem havia estudado em escola cara. Nada lhe facilitara o caminho. Tudo que ela conquistara era fruto de seu próprio dom. Atena decidiu dar a Aracne o benefício da dúvida. A deusa abriu o caminho por entre a multidão e começou a falar com Aracne enquanto a jovem trabalhava. Sabe, querida, eu posso ser velha, mas a idade me trouxe sabedoria. Você aceitaria um conselho? Aracne só resmungou. Estava ocupada com a tecelagem e não queria qualquer palavra de sabedoria. Mas não disse nada. Você é muito talentosa, prosseguiu a velhinha Atena. Não há mal nenhum em ganhar elogios de outros mortais. É um feito seu. Mas espero que tenha dado a deusa Atena o devido crédito por seu talento. Foi ela quem inventou a tecelagem. Afinal, ela é quem dá talento a mortais como você. Aracne parou de tecer e olhou com irritação para a senhora. Ninguém me deu nada, vovó. Talvez a senhora tenha problema na vista, mas olhe bem essa tapeçaria. Fui eu que fiz isso. Não tenho a obrigação de agradecer ninguém por meu esforço. Atena tentou manter a calma. Você é orgulhosa, estou vendo, e tem razão de ser, mas está desonrando a deusa. Se eu fosse você, pediria o perdão dela agora mesmo. Tenho certeza de que ela lhe daria. Ela é misericordiosa com todos que... Sai daqui, vovó! Cortou Aracne. Guarde seus conselhos para suas filhas e enteadas. Eu não preciso deles. Se a senhora ama tanto Atena, vá dizer a ela para vir me visitar. E aí veremos quem é que manda na arte do tecer. Pronto. O disfarce de Atena sumiu em uma explosão de luz e a deusa surgiu diante da multidão com seu escudo e sua lança brilhando. Atena veio, disse ela, e aceita seu desafio. Uma dica para você que é mortal. Se uma deusa aparece bem ao seu lado, e se você quiser sobreviver aos minutos seguintes, o certo a fazer é se jogar de cara no chão em prostração. As pessoas ali fizeram exatamente isso, mas Aracne era corajosa. É claro que ela estava morrendo de medo por dentro. Seu rosto ficou pálido, depois vermelho, então voltou a ficar pálido. Mas ela conseguiu se manter de pé e encarar a deusa. Tudo bem, vamos ver o que você sabe fazer, coroa. Uou! Exclamaram as outras pessoas. O que eu sei fazer? Respondeu Atena. A garotinha de Lídia quer me ensinar a tecer? Quando terminar, essas pessoas vão usar suas tapeçarias como papel higiênico. Ai, 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 disseram as pessoas. Ah, é? Desdenhou Aracne, com um risinho de escárnio. Devia ser bem escuro dentro da cabeça do seu pai, se você acha que consegue tecer melhor do que eu. Zeus deve ter engolido sua mãe só para impedir que você nascesse e passasse vergonha. Queremos sangue! Disseram as pessoas. Ah, é? Rosnou Atena. Pois a sua mãe... A deusa respirou fundo. Quer saber? Já chega de falação. É hora de tecer. Cada uma faz uma tapeçaria. A vencedora ganha o direito de se gabar. Ah, tá. A Aracne botou as mãos na cintura. E quem decide a vencedora? Você? Sim, disse Atena simplesmente. Pelo rio Estige, prometo um julgamento justo, a não ser que você queira que esses mortais decidam.
Aracne olhou para os mortais apavorados e concluiu que estava em um beco sem saída. Era claro que os mortais escolheriam Athena, por melhor que fosse o trabalho de Aracne. Eles não iriam querer ser explodidos em cinzas ou transformados em javali por irritarem a deusa. Aracne não acreditou nem por um segundo que Athena seria justa, mas talvez os deuses realmente tivessem que cumprir suas promessas se jurassem pelo rio Estige. Não tendo escolha, era melhor se ferrar com estilo. Manda ver, Athena. Quer meu tear emprestado ou precisa de um especial com rodinhas? Athena trincou os dentes. Tenho meu próprio tear. Obrigada. Ao estalar de dedos da deusa, um tear cintilante apareceu bem ao lado de Aracne. As duas então se sentaram e puseram a trabalhar furiosamente. A multidão começou a entoar: Tesão, 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 e a dar soquinhos no ar. Eu, se fosse o povo de Lídia, teria vendido espaço publicitário e arrumado uns patrocinadores, porque seria a batalha de tecelagem mais vista na história da televisão da Grécia Antiga. Acabou que a falação de Athena e Aracne continuou, mas na linguagem das tapeçarias. Athena teceu uma cena de todos os deuses em sua glória, sentados no salão do conselho do Monte Olimpo, como se dizendo: mortais, resignem-se à sua insignificância. Ela ilustrou os templos na Acrópole para mostrar como os humanos deveriam homenagear os deuses se fossem sábios. Por garantia, Athena teceu pequenos avisos no tecido. Quem olhasse de perto veria todos os mortais famosos que ousaram se comparar aos deuses e foram transformados em animais ou morreram esmagados. Enquanto isso, Aracne tecia uma história diferente, ilustrando tudo de mais ridículo e horrível que os deuses já tinham feito. Zeus virando touro para sequestrar a princesa Europa, o cavalo Poseidon perseguindo a égua branca Deméter, depois a pobre Medusa, uma garota inocente seduzida por ele e transformada em um monstro horrível por Athena. Ela fez os deuses parecerem burros, maus, infantis, nada legais com os mortais. E lamento dizer, ela tinha muito material para trabalhar. Quando as peças ficaram prontas, a multidão mergulhou em total silêncio, porque as duas eram incríveis. A de Athena era majestosa de tirar fôlego, fazia quem a observasse sentir o poder dos deuses olimpianos. A de Aracne era a mais mordaz crítica aos deuses, dava vontade de rir, chorar, ficar com raiva, tudo ao mesmo tempo, mas era bonita mesmo assim. Athena olhou para uma tapeçaria e para outra, tentando julgar qual era melhor. Algumas versões alegam que Athena venceu a competição, mas isso não é verdade. O que aconteceu foi que Athena foi obrigada a admitir que as duas tapeçarias eram iguais em qualidade. Deu um empate, disse ela relutante. Sua habilidade, sua técnica, o uso que você faz da cor, por mais que eu queira, não consigo encontrar defeitos. Aracne tentou se empertigar, mas o trabalho havia tirado alguma coisa dela. Suas mãos e costas doíam e o esforço a deixara encurvada. E agora? Mais uma rodada? A não ser que você esteja com medo. Athena finalmente perdeu a paciência. Ela pegou do tiara a tal lançadeira, que era um pedaço de madeira parecido com um taco de beisebol. Agora eu dou uma surra em você por insultar os deuses. Pá! Pum! Pum! A deusa acertou Aracne enquanto a mortal corria tentando se esconder. No começo as pessoas ficaram horrorizadas, mas depois fizeram o que os humanos costumam fazer quando estão com medo e nervosos e outra pessoa está apanhando. Começaram a gargalhar e a zombar de Aracne. Manda ver, Athena! E quem é que manda agora, garotinha? Disse o outro. Os mesmos mortais que antes contemplavam maravilhados o trabalho de Aracne passavam os dias ao redor da casa dela, na esperança de ganhar tapeçarias de graça, agora se viram contra a pobre moça, xingando-a e comemorando quando Athena batia nela. Cruel? Pode apostar. Mas, em minha humilde opinião, aquelas pessoas se apresentaram uma imagem tão real e mordaz quanto a tapeçaria de Aracne representava os deuses. Quando finalmente a raiva de Athena diminuiu, ela se virou e viu todos os mortais se indo e apontando para Aracne. Então percebeu que talvez
tivesse ido longe demais com a punição. Chega! Gritou a deusa para a multidão. Vocês se viraram contra um dos seus tão rápido? Pelo menos Aracne tem talento, o que torna vocês tão especiais. Enquanto Athena estava ocupada dando uma bronca nas pessoas, Aracne com muito esforço conseguiu se levantar. Cada parte de seu corpo doía, mas o maior estrago foi em seu orgulho. Tecer era sua única alegria, e Athena lhe havia tirado isso. Aracne jamais conseguiria voltar a ter prazer em seu trabalho. E o povo da cidade, a quem se esforçara tanto para agradar, também havia se virado contra ela. Seus olhos ardiam de vergonha, ódio e autocomiseração. Ela correu até o tear e reuniu uma boa quantidade de fios, o bastante para formar uma corda improvisada que amarrou em um nó de forca. Aracne então colocou o nó no pescoço e passou a outra ponta da corda por uma viga no teto. Quando Athena e as pessoas se deram conta, Aracne estava pendurada no teto tentando se matar. Garota tola, disse Athena. Ela estava tomada por pena, mas também odiava suicídio. Era um ato covarde. Não vou deixá-la morrer. Você vai continuar viva e vai tecer para sempre. E foi assim que Athena a transformou em uma aranha. Desde então, Aracne e seus filhos tecem teias sem descanso. Aranhas odeiam Athena, assim como Athena as odeia. As aranhas também odeiam humanos, porque Aracne nunca se esqueceu da vergonha e da raiva que sentiu ao ser ridicularizada. E qual é a moral da história? Os mais tradicionais diriam: não se compare aos deuses, porque você não tem como ser tão bom. Mas isso não é verdade. Aracne era tão boa quanto Athena. Talvez a lição seja: saiba quando se gabar e quando ficar de bico fechado. Ou, às vezes, a vida não é justa, nem mesmo para quem é tão talentoso quanto Athena. Ou talvez, não fique distribuindo tapeçarias a torto e a direito por aí. Vocês decidem. Athena rasgou as tapeçarias produzidas na disputa, por mais bonita que fossem. Por quê? Sinceramente, acho que aquilo não terminou bem para a imagem de nenhum dos envolvidos. Vocês podem estar achando que Athena, bem, como dizer de uma forma delicada, ela podia até ser a deusa da sabedoria, mas nem sempre fazia as escolhas mais sábias. Primeiro porque era insegura. Por exemplo, a maneira como ela inventou a flauta. Um dia, ela estava andando em um bosque perto de Atenas, quando ouviu um ninho de cobras sibilando. Então pensou, umas coisas compridas e tubulares que fazem barulho. E foi assim que Athena teve a ideia para um novo instrumento musical. Ela pegou o caniço oco, fez alguns buracos, soprou em uma ponta e saiu uma bela música. No começo, sentiu muito orgulho de sua invenção. Mesmo não sendo a deusa da música, tinha inventado um som novo e legal. Ela levou a flauta para o Olimpo, ansiosa para mostrá-la aos outros deuses. Mas assim que começou a tocar, as deusas começaram a rir e a ficar cochichando entre si. Athena parou no meio da música. O que é tão engraçado? Nada, disse Afrodite, a deusa do amor. A música é linda, minha querida, disse Hera, tentando não rir. Sinceramente, as outras deusas ficavam intimidadas por Athena, por ela ser tão inteligente e forte. Com certeza falavam mal dela pelas costas e tentavam deixá-la de fora dos grupos. E Athena não gostava das outras deusas, achava a maioria delas boba e superficial, mas também queria se encaixar no grupo, por isso ficava louca quando a procuravam. Por que vocês estão rindo? Quando a provocavam, né? Por que vocês estão rindo? Bem, Deméter sufocou com um sorriso. É só que quando você toca a flauta, seus olhos ficam vesgos, suas bochechas se inflam e sua boca fica com um formato engraçado. Assim, Afrodite demonstrou, fazendo sua melhor imitação do rosto de Athena com a flauta, que parecia meio que a de um pato constipado. Os deuses e deusas caíram na gargalhada. Athena saiu correndo morta de humilhação. Era de se pensar que, sendo a deusa da sabedoria, ela teria leveza para rir disso e não se deixar afetar, mas não. Ela se sentiu tão ofendida que jogou a flauta fora, deixando-a cair aqui na terra. Ela até elaborou uma maldição. Se alguém ousar tocar essa coisa de novo, murmurou ela para si mesma, que seja cometido pelo pior destino.
A flauta seria recuperada em outro momento, mas isso é história para uma outra hora. Depois disso, Atena ficou ainda mais insegura com relação à própria aparência. Como as deusas da guerra, ela já tinha decidido que nunca se casaria. Não queria que nenhum homem se achasse dono dela e não tinha tempo para aquelas bobagens de amor que Afrodite vivia cochichando. Por causa disso, Atena era muito sensível quanto à sua privacidade. Certa noite decidiu ir nadar na região central da Grécia só para relaxar. Estava se banhando nua na cachoeira, aproveitando a paz e o silêncio, quando ouviu um som engasgado de gemido. Na margem do rio havia um mortal velho olhando para ela com o queixo caído e os olhos tão arregalados quanto moedas de dracma. Atena gritou. O homem gritou. Atena jogou água nos olhos dele e bradou: cegueira! Naquele mesmo instante, o homem perdeu a visão para sempre. Seus olhos ficaram de um branco puro. Ele cambaleou para trás, esbarrou em uma árvore e caiu sentado. Senhora, choramingou ele. Eu sinto muito, eu não... Quem é você? Perguntou Atena. O pobre homem apresentou-se como Tiresias. Ele tinha acabado de sair para caminhar, vindo da cidade mais próxima, Tebas. Não fazia ideia de que Atena estava ali quando se aproximou, e sentia muito, muito mesmo. A raiva de Atena diminuiu porque ficou óbvio que o homem estava sendo sincero e falando a verdade. Você deve continuar cego, disse ela, porque nenhum homem pode me ver nua sem ser punido. Tiresias engoliu em seco. Bem. No entanto, prosseguiu Atena, como foi um acidente, vou compensá-lo pela cegueira lhe dando outros dons. Tipo, outro par de olhos? Atena sorriu. Mais ou menos. De agora em diante, você vai conseguir entender a língua dos pássaros. Vou lhe dar um cajado e com a ajuda dos pássaros, você vai poder andar quase como se pudesse ver. Não sei bem como aquilo funcionava. Eu teria medo de os pássaros pregarem peças em mim, dizendo coisas como, mais um pouco, para a esquerda, para a direita, agora corre! E me fizessem cair de um penhasco ou bater a cabeça em um muro. Mas aparentemente funcionou para Tiresias, e os pássaros cuidaram dele. Isso mostra também como Atena era capaz de se acalmar e não pegar tão pesado nas punições. Mas a única coisa que Atena não suportava eram homens flertando com ela. O que nos leva à história de Hefesto. Certo, respirem fundo, porque as coisas estão prestes a ficar estranhas. Bom, Hefesto era o deus ferreiro aleijado. Mas mais sobre ele adiante, tá? Por enquanto, tudo o que vocês precisam saber é que, desde que ajudou Atena a sair da testa de Zeus, Hefesto ficou gamado nela. Fazia sentido, porque os dois gostavam de artesanato e ferramentas. Os dois costumavam ter pensamentos profundos e gostavam de solucionar problemas mecânicos. O problema era que Atena odiava romance e nunca queria sequer segurar a mão de um homem, muito menos se casar com um. Mesmo se Hefesto fosse bonito, Atena teria recusado. Mas Hefesto era sem dúvida muito feio. Feiura extrema hardcore com bônus de desfiguração. Ele tentou do jeito dele flertar com ela. Ei gato, quer ver minha coleção de martelo? Coisas assim. Atena se afastou energeticamente, mas Hefesto saiu mancando atrás dela. Atena não queria gritar nem sair correndo porque não era uma mortalzinha indefesa. Nenhuma daquelas deusas cor-de-rosa, idiotas que desmaiavam e se achavam princesas ou coisa assim. Ela era a deusa da guerra. Ela ia andando e dizendo a ele, rispidamente, para deixá-lo em paz. Chegou uma hora em que o pobre homem estava suando e ofegando loucamente, porque não era fácil se deslocar com pernas deficientes. Até que Hefesto se jogou em cima de Atena e enlaçou pela cintura. Por favor, implorou ele, você é a mulher perfeita para mim. Ele afundou o rosto na saia dela, chorando copiosamente e se lamuriando, de forma que seu suor e seus catarros divinos sujaram a perna de Atena pela abertura da saia. Que nojo! Exclamou Atena.
Ela chutou Hefesto para longe, pegou o primeiro pedaço de pano que conseguiu encontrar, um lenço, um guardanapo, sei lá, limpou as gosmas divinas da perna e jogou o pedaço de pano nojento para longe do Olimpo, que saiu flutuando lentamente para a terra. Aí ela saiu correndo. Esse deveria ser o fim da história. Mas uma coisa estranha aconteceu com aquele pedaço de pano que continha a essência de Atena e de Hefesto. Sabe-se lá como esse trapo, quando caiu na terra, virou um bebê mortal. Lá do alto do Olimpo, Atena ouviu o bebê chorando. Ela tentou ignorá-lo, mas para sua surpresa, o instinto materno falou mais alto. Ela voou até a terra e pegou a criança. Atena entendeu como o bebê havia nascido e, mesmo ainda achando a coisa toda bem nojenta, não conseguiu culpar o garotinho. Acho que tecnicamente você é meu filho, concluiu ela, apesar de eu ser uma deusa virgem. Vou declarar você como meu bebê e batizá-lo de Erictônio. Porque ela escolheu logo esse nome na primeira chance que teve de batizar alguém, vai entender. Se vou criar você, prosseguiu ela, primeiro devo torná-lo imortal. Deixa comigo. Ela pegou um baú de madeira e colocou o bebê dentro. Em seguida criou uma serpente mágica e a colocou lá dentro também. A propósito, isso é uma coisa que vocês não devem mesmo tentar fazer em casa, tá? O bebezinho, Erictônio, adormeceu feliz com a cobra enrolada em seu corpo. Pronto, disse Atena. Alguns dias nessa caixa, a serpente vai acentuar suas qualidades divinas. Você vai deixar de ser mortal e vai se tornar um deus. Atena fechou o baú e levou para a Acrópole em Atenas, que era, claro, o lugar mais sagrado da deusa, e o entregou aos cuidados das filhas de Cécrope, o primeiro rei de Atenas. Não abram isso, avisou ela às princesas. O baú deve ficar fechado, senão vão acontecer coisas ruins. As princesas prometeram não abrir, mas no dia seguinte já estavam curiosas, convencidas de que tinham ouvido um bebê fazendo barulhinhos, gorgolejos ali dentro, e tiveram medo de a criança não estar bem. Que tipo de deusa coloca um bebê dentro de um baú? Murmurou uma delas. É melhor darmos uma olhada. Então as princesas abriram a caixa e viram a cobra enrolada no bebê. Não sei porque elas ficaram tão apavoradas. Talvez tenham visto a luz divina lá dentro, mas o fato é que as garotas ficaram loucas, a ponto de largarem a caixa e saírem correndo direto para os penhascos que havia ao lado da Acrópole, e dali pularam para a morte. O bebê estava bem, mas o feitiço foi quebrado antes de ele se tornar imortal. A cobra saiu do baú e Atena foi ninar o bebê. Ela ficou furiosa, mas, como não podia dar bronca nas princesas, já que estavam mortas e tal, resolveu se vingar do pai delas, o rei Cécrope. Quando Erictônio cresceu, expulsou Cécrope e virou rei de Atenas. Era por isso que os reis atenienses gostavam de dizer que descendiam de Hefesto e Atena, apesar de Atena ser externamente virgem. Portanto, não venha me dizer que não pode haver filhos de Atena por aí, porque tem essa história que diz o contrário. Além do mais, estou namorando uma das filhas de Atena, e tenho certeza de que ela não surgiu de um lenço sujo. Na verdade, eu nunca perguntei. Deixa pra lá, né? Melhor não saber. Não tem como não amar Afrodite. Não. Sério. É impossível mesmo. Sabe, Afrodite tinha um cinto mágico que fazia as pessoas se apaixonarem por ela só de vê-la. Se você a visse e ela quisesse que a amasse, você a amaria. Tenho sorte. Eu a vi, mas acho que ela não estava interessada em minha atenção, sei lá. Então, ainda a odeio. Vocês devem estar pensando, como assim? Mas ela é tão linda. Por que você a odeia? Obviamente, vocês não conhecem a moça. Afrodite não era a flor que se cheirasse desde o momento em que foi concebida no mar. Mas, calma, não é isso que vocês estão pensando. Afrodite não tinha pais. Lá atrás, quando Cronos jogou os pedacinhos de Urano no mar,
O sangue do Deus dos céus se misturou à água salgada e formou uma área espumosa que se solidificou em uma deusa. Em outras palavras, Afrodite nasceu dos restos do primeiro assassinato, o que já é um forte indício da verdadeira natureza dela. Depois de vagar pelo Mediterrâneo por um tempo em busca de um bom lugar para vir à Terra, ela finalmente escolheu a ilha de Chipre. Foi um alívio para os golfinhos e os peixes, porque eles estavam começando a ficar apavorados com aquela deusa nua flutuando por ali com sua aura brilhante. Afrodite saiu do mar e pôs-se a andar pela praia. Flores desabrochavam a seus pés. Pássaros se juntavam em galhos próximos para entoar belas canções. Coelhinhos, esquilos, furões e outros bichinhos brincavam ao redor dela. Parecia um desenho da Disney. Descrever Afrodite é difícil, porque ela era a mulher mais bonita da criação, o que geralmente evoca imagens diferentes para pessoas diferentes. Loura, morena ou ruiva, pele clara ou escura, olhos azuis, verdes ou castanhos, fica a critério de vocês. Apenas imaginem a mulher mais atraente que conseguirem e pronto, ela era assim. A aparência de Afrodite mudava de acordo com o gosto de quem olhasse para ela. Naquele dia, às 3 horas, as deusas das estações, por acaso estavam no Chipre. Talvez uma reunião para decidir quais frutas seriam oferecidas nos restaurantes como frutas da estação. Não sei direito. Quando viram Afrodite indo na direção delas, esqueceram-se completamente de todo o resto. Minha nossa, como você é linda! Exclamou Verão. Você acha? Perguntou Afrodite, embora soubesse que era linda. Ela só queria ouvi-las dizer. Estonteante! Disse Primavera. Deveríamos levar você para conhecer os deuses do Olimpo. Existem outros deuses? Afrodite estava surpresa. Sou a deusa do amor e da beleza. Que necessidade haveria de outros deuses? Outono e Primavera trocaram um olhar de... Hã? Bem, para um monte de coisas, disse Outono. Mas você precisa se vestir antes de ir para o Olimpo. Não está com frio? Não, respondeu Afrodite. Por que eu me cobriria? Outono quis gritar. Porque você é linda de morrer e está fazendo a gente se sentir uma porcaria. Mas o que ela disse foi: se você aparecer assim, vai deixar os deuses loucos de desejo. Tipo, eles vão literalmente enlouquecer. Ah, Afrodite fez beicinho. Mas eu não trouxe nada para vestir. As horas cuidaram disso. Criaram roupas mágicas e fizeram um desfile. Primavera ofereceu a Afrodite uma fantasia de coelho da Páscoa, mas Outono achou que Afrodite ficaria bem como bruxa de Halloween. Ambas as ideias foram vetadas. Finalmente, Verão veio com um belo vestido branco diáfano. As horas colocaram uma delicada coroa de ouro na cabeça de Afrodite, brincos de ouro em sua orelha e um colar também de ouro em seu pescoço. Afrodite ficou ainda mais linda com as roupas. Outono achou isso irritante, mas conseguiu dar um sorriso forçado. Perfeito. Agora vamos levá-la para o Olimpo. A essa altura, vocês conhecem bem os deuses olimpianos para imaginar o que aconteceu quando Afrodite apareceu. As mulheres pensaram na mesma hora. Odeio essa garota. Os homens ficaram alucinados, todos babando e com cara de idiotas. Seria uma honra me casar com você, disse Apolo, deus da poesia e do arco e flecha. Não, a honra seria minha, disse Ares, o deus da guerra. Minha! Gritou Poseidon. Não sei porque com essa voz, mas saiu essa. Você já é casado, cortou Zeus. Seria uma honra para mim. Você já é casado, protestou Hera. Comigo! Maldição, disse Zeus. Quer dizer, é claro, querida, é claro.
Os deuses começaram a discutir e empurrar uns aos outros e oferecer a Afrodite a vários presentes em troca de sua mão em casamento. Poseidon convenientemente esqueceu sua esposa, Anfitrite, e prometeu à deusa do amor todos os frutos do mar que ela conseguisse comer, mais alguns cavalos e um tridente com o nome dele escrito. Apolo criou um péssimo haikai em homenagem a ela e prometeu lhe dar aulas gratuitas de arco e flecha. Ares ofereceu levá-la em sua carruagem para um passeio romântico pelos corpos esmagados e sem vida de seus inimigos. As deusas, enojadas, começaram a gritar para os homens crescerem e pararem de agir como bobos. Todo o conselho olimpiano ficou à beira de uma guerra. Enquanto isso, Afrodite ficou ali, enrolando uma mecha de cabelo como se dissesse: toda essa confusão só por minha causa? Mas por dentro, ela estava adorando. Finalmente, Hera recuou, respirou fundo e percebeu que sua família divina estava prestes a desmoronar. Como deusa da vida familiar, não podia permitir isso, por mais que passasse metade do tempo com vontade de estrangular os outros deuses. No canto mais distante do salão do trono, ela viu que um único deus não estava participando da discussão. Estava sentado nas sombras, quieto e rejeitado, sabendo que não tinha chances de competir por Afrodite. Hera sorriu. Ela teve uma ideia. E posso dizer por experiência própria que, quando Hera tem uma ideia, é bom dar o fora enquanto há tempo. Ela levantou os braços e gritou: silêncio! Os deuses levaram um susto tão grande que pararam de brigar. Tenho uma solução, disse Hera. Como deusa do casamento, sou responsável por escolher o melhor marido para nossa querida nova amiga Afrodite. Tenho certeza de que meu marido, o Sr. Zeus, vai endossar minha decisão, com o uso de força, se necessário. Vou? Disse Zeus. Quer dizer, sim, querida, é claro que vou. E então? Perguntou Ares. Aliás, mãe, já que você está... Já disse que você está linda hoje? Quem vai se casar com Afrodite? Meu filho, começou Hera. Ares abriu um largo sorriso de felicidade. Mas então Hera apontou para o lado oposto da sala. Hefesto, o deus ferreiro. Hefesto ficou tão surpreso que caiu do trono, suas muletas batendo no chão com um estardalhaço. Enquanto ele tentava se levantar, Ares explodiu. O quê? Como aquilo pode se casar com isso? Ele apontou para a radiante Afrodite, que olhava horrorizada para o deus ferreiro de pernas tortas, rosto deformado e macacão manchado, sua barba cheia de restos de comida. Eles são perfeitos um para o outro, disse Hera. Uma bela mulher precisa de um marido esforçado, franco e objetivo para atuar como seu contrapeso. Isso é que eu chamo de contrapeso. Além do mais, prosseguiu Hera, Afrodite tem que se casar logo, senão a briga por ela não vai terminar nunca. Não podemos permitir que o Conselho dos Deuses fique em um caos por causa de uma mulher. Podemos, Sr. Zeus? Zeus estava distraído, admirando os braços torneados de Afrodite. Não mesmo, querida. Você está completamente certa. Atena se levantou, um brilho de cruel diversão nos olhos e disse: acho uma ideia brilhante, e olhem que eu sou a deusa da sabedoria. Sim, ecoou Deméter. Afrodite merece um bom marido como Hefesto. Os deuses pararam de resmungar. Todos queriam se casar com Afrodite, mas tinham que admitir que Hera tinha razão. Se algum deus minimamente interessante se casasse com ela, os outros nunca parariam de brigar por isso e se sentirem ofendidos para sempre. Mas se Afrodite se casasse com Hefesto, bem, ele era uma piada. Não dava para ter ciúmes dele. Além do mais, enfiar Afrodite em um casamento infeliz abria todo tipo de possibilidade para eles se tornarem amantes dela. Está decidido então, disse Zeus. Hefesto, vem aqui.
O deus ferreiro foi mancando até lá. Seu rosto estava da cor de um tomate. Hefesto, você aceita esta mulher, etc. e tal? Perguntou Zeus. Hefesto limpou a garganta. Minha senhora Afrodite, sei que não sou muito bonito. Afrodite não respondeu. Estava ocupada demais tentando parecer linda e revoltada ao mesmo tempo, que não era fácil. Não sou um grande dançarino. A órtese da perna de Hefesto estalou. Não sou divertido nem charmoso. E não cheiro lá muito bem. Mas prometo ser um marido amoroso. Sou bom em consertar coisas em casa. E se você precisar de uma chave de roda ou de uma lixadeira... disse Afrodite, engolindo a náusea que sentiu. Bem, por mim está ótimo, disse Zeus. Eu agora os declaro marido e mulher. E foi assim que Afrodite se casou com Hefesto, e o célebre casal dominou todas as revistas de fofocas olimpianas por uns 1000 anos. Se eles viveram felizes para sempre... não. Afrodite ficava longe do marido o máximo de tempo que podia. Eles não tiveram filhos. Afrodite teve vários, mas não com Hefesto. Imediatamente depois de se casar, ela teve um caso com Ares, o deus da guerra, que se tornou o segredo mais mal guardado do Monte Olimpo. Quando não estava ocupada tendo romance à revelia do marido, Afrodite passava o tempo trazendo infelicidade a todos os outros deuses imortais. Quer dizer, ajudando-os a descobrir as alegrias do amor. Afrodite assumiu seu lugar entre os olimpianos como a deusa da beleza, do prazer, do elogio, das telenovelas, dos romances quentes e, é claro, do amor. Quando precisava viajar, utilizava uma carruagem dourada puxada por um bando de pombas brancas, embora, às vezes, quando os deuses iam para a guerra, ela andasse com seu amante Ares na carruagem dele e até segurasse as rédeas quando ele estava ocupado matando pessoas. Ela tinha um grupo de servos chamados Erotes, mini-deuses alados do amor. O líder deles era Eros, filho dela, deus da atração física e atirador de Afrodite. Sempre que queria que alguém se apaixonasse loucamente, ela mandava Eros disparar uma flecha mágica no pobre coitado. Mais tarde, Eros passou a ser conhecido como Cupido. Ele ainda aparece nas vitrines bregas de Dia dos Namorados. Ele pode parecer bobo, mas se Afrodite o mandar atrás de você, não pense que vai ser moleza. Ele pode fazer você se apaixonar por qualquer um. Se for com a sua cara, Afrodite pode fazer você se apaixonar por alguém bonito e legal. Mas se estiver zangada, pode fazer você se apaixonar pela pessoa mais repulsiva do seu círculo social, ou por um poodle, ou por um poste de luz. O truque preferido de Afrodite era fazer uma pessoa se apaixonar por outra que não correspondesse a esse amor. Ela achava isso a maior diversão. Se você já ficou afim de alguém que nem reparava na sua existência, foi por culpa de Afrodite. Ela devia achar que assim mais gente rezaria para ela, tipo, por favor, faça com que ele e ela reparem em mim. Vou sacrificar uma linda caixa de bombons para você, prometo. Na verdade, não existia chocolate na Grécia Antiga, mas Afrodite gostava de maçãs. Era a fruta sagrada dela, talvez por ser bonita e doce como ela. Inserir aqui um barulho de vômito, ou seja... Afrodite tinha dezenas de outras plantas, animais e objetos sagrados. Alguns faziam sentido, outros não. A rosa era uma de suas flores, e é por isso que ainda a usamos como presente romântico. Ela também gostava de narcisos e, vejam só vocês, a alface. Pois é, essa verdura incrivelmente romântica era considerada o ingrediente sagrado da salada de Afrodite. Existe um motivo para isso e já vamos chegar lá. Mas se algum dia vocês estiverem preparados para uma salada Caesar Salad, e começarem a ficar sentimentais enquanto picam as folhas, agora vocês já sabem.
A pedra sagrada de Afrodite era a pérola, pois vem do mar, assim como ela. Seus animais preferidos eram o coelho, porque eles geram muitos e muitos e muitos coelhinhos, e o ganso. Por isso, vocês às vezes verão imagem de Afrodite montada em um ganso, porque um ganso, sei lá, devia ser um ganso enorme. Só sei que, se algum dia eu visse Afrodite montada em um bicho desses, cairia na gargalhada. Aí, ela provavelmente me amaldiçoaria e eu acabaria noivo de um Impala 72 ou algo do tipo. Afrodite era uma deusa popular porque todo mundo queria amor, mas ela nem sempre se dava bem com os mortais ou mesmo com os deuses. Por exemplo, uma vez ela teve ciúmes de Atena porque todo mundo estava elogiando seu talento como tecelã. Afrodite não gostava quando os holofotes a deixavam de lado. Ah, tecer não é nada, disse Afrodite. Eu também faria isso se quisesse. É mesmo, sorriu Atena. Quer me desafiar? Nunca ouviram falar da grande competição de tecelagem entre Atena e Afrodite? É porque não foi tão grande, foi um desastre. A deusa do amor não sabia nada sobre tecelagem, ela não era Atena nem Aracne. Nunca tinha feito nada com as próprias mãos além de provocar confusão. Enquanto Atena produzia uma bela tapeçaria, Afrodite conseguiu se enrolar toda no fio, o pé amarrado no carretel e a cabeça enfiada no tear. Nunca gostei mesmo de tecer, bufou ela, fingindo desdém enquanto o marido Hefesto a soltava. Dali em diante, Afrodite tentou não criticar mais as outras deusas. Na verdade, ela até as ajudou em algumas vezes. Já mencionei o cinto mágico? Tem quem chame de cinta porque ela usava por baixo do vestido, para os homens não perceberem que estavam sendo enfeitiçados. Mas não era uma cinta como aquelas feias de tecido que espremem a gordura. O cinto de Afrodite era uma faixa delicada com bordados retratando cenas de cortejo e romances e belas pessoas fazendo belas coisas. Obviamente, não foi Afrodite quem bordou, senão pareceria trabalhinho de jardim de infância. Bom, uma vez Hera pediu que esse cinto emprestado. Foi preciso coragem para isso, considerando que elas não se davam muito bem. Ah, querida Afrodite, disse Hera, você me faria um enorme favor? Afrodite abriu um lindo sorriso. É claro, minha sogra maravilhosa. Depois de tudo que você fez por mim, como eu poderia lhe dizer não? Hera começou a ter um tremelique nos olhos. Ótimo. Eu queria seu cinto mágico emprestado. Afrodite chegou mais perto dela para perguntar. Está interessada em algum belo mortal? Não. Hera ficou roxa. Ela era a deusa do casamento. Nunca traía. Por fim, conseguiu seu calma. Quer dizer, não, claro que não. Zeus e eu tivemos uma briga. Ele está impossível. Se recusa a falar comigo ou mesmo a ficar no mesmo aposento que eu. Mas se eu colocasse o seu cinto, ficaria irresistível, completou Afrodite. Ah, querida sogra, estou tão feliz por você ter me procurado. Estou querendo lhe dar umas dicas de beleza já tem um tempinho. Mas não sabia se você se incomodaria. Deve ser difícil ser uma deusa tão madura sem um visual maduro. Hera trincou os dentes. Mas e o cinto, hein? Afrodite emprestou o cinto mágico do amor para Hera, que, com isso, não teve dificuldade em fazer Zeus esquecer a briga. Como bem sintetizou o poeta Homero, Hera encantou o cérebro dele. Pessoalmente, não gosto que encantem meu cérebro. Mas, caso você esteja com pena de Zeus, não se preocupe com isso. Houve uma ocasião em que até ele pediu ajuda para Afrodite. E nem foi para algo bonito ou motivado pelo amor. Para ser justo, lembram-se dos tempos primordiais dos mortais, quando o Titã deu a eles o fogo? Bem, mesmo depois de Zeus punir Prometeu, acorrentando-o a pedras e dando-lhe como companhia uma águia comedora de fígado, o Senhor do Céu continuou com raiva. Ele olhou ao redor em busca de outras pessoas para punir e decidiu:
Quer saber? Vou punir todo mundo. Todos os mortais vão sofrer por terem aceitado fogo como um presente. E eu vou encontrar uma forma sorrateira de fazer isso, para que não me culpem pelos problemas deles. Vou fazer com que culpem a família de Prometeu. Assim, minha vingança será ainda mais doce. Prometeu tinha um irmão mais novo, Epimeteu, que não era exatamente o cérebro mais brilhante da família. Logo antes de Zeus mandar Prometeu para a terra da tortura, Prometeu alertou o irmão. Epimeteu, fique de olho. Zeus provavelmente vai tentar punir você só por ser meu parente. Não aceite nenhum presente dos deuses. Presente? Disse Epimeteu. Eu gosto de presentes. Você é um caso perdido mesmo, resmungou o irmão. Bem, tome cuidado. Eu tenho que ir. Tenho que resolver um lance aí com uma pedra e uma águia. Zeus decidiu mandar para Epimeteu um presente armadilha. Se ele conseguisse fazê-lo abrir o embrulho, um bando de espíritos do mal escaparia e provocaria todo tipo de encrenca com os mortais. Quando os mortais procurassem o oráculo em busca de respostas, e como sempre faziam, o oráculo diria: "Ah, isso é culpa de Epimeteu", e Zeus acabaria de tanto rir. O problema era que Zeus não conseguia fazer sua vítima aceitar presente algum. Lembrando-se do aviso do irmão, Epimeteu se recusava a receber pacotes de estranhos ou de deuses. Zeus mandou Hermes à casa dele, levando uma caixa surpresa. Não funcionou. Hefesto se vestiu de promotor de vendas e ofereceu a Epimeteu serviço gratuito de HD TV com todos os canais premium de esportes. Epimeteu o mandou embora. Zeus ficou tão exasperado que reclamou com os outros deuses. Esse cara, Epimeteu, eu só quero que ele aceite um presente idiota que abra o embrulho para espalhar infelicidade e morte sobre toda a raça humana. É pedir demais, mas ele é tão teimoso. Alguma ideia? Os deuses se entreolharam, constrangidos. Finalmente Afrodite disse: Senhor Zeus, talvez fosse bom tentar uma abordagem diferente, uma coisa que nenhum homem possa recusar. Já tentei TV a cabo de graça, com canais especiais de esporte. Não, meu senhor, insistiu Afrodite, jogando o cabelo para o lado. Estou falando de amor. Talvez Epimeteu precise de uma mulher. Se você conseguisse colocar uma esposa na casa dele, ela poderia aceitar o presente que você quer mandar. Se tudo for feito direitinho, adorei essa ideia. Na verdade, Zeus não tinha ouvido nada do que ela dissera. Estava ocupado demais admirando sua beleza e pensando: uau, como ela é linda. Mas todos os deuses estavam assentindo. Então Zeus achou que o plano devia ser bom. Com a orientação de Afrodite, os deuses criaram a mulher perfeita a partir do nada. Hefesto forneceu a argila e o conhecimento técnico para construir o corpo. Atena deu-lhe inteligência e curiosidade. E Afrodite deu o mais importante: beleza e charme que a tornavam irresistível. Eles a batizaram de Pandora, que significa, em uma tradução, livre, todos os presentes, ou o pacote todo. Algumas histórias dizem que Pandora foi a primeiríssima mulher que existiu e que, antes de ela surgir, todos os humanos eram homens. Não sei não. Isso me parece meio ruim e chato. De qualquer modo, ela era nota 10. Afrodite se empenhou. Pandora seria a maior arma dos deuses para causarem o mal. Os deuses levaram Pandora até a porta de Epimeteu, tocaram a campainha e saíram correndo, aos risinhos. Quando Epimeteu abriu a porta, viu aquela mulher sorrindo para ele. Oi, meu nome é Pandora e amo você. Posso entrar? Pode. Ele esqueceu completamente do aviso de Prometeu. Não era possível que aquela mulher linda fosse parte de uma enganação. Epimeteu e Pandora ficaram noivos mais rápido que se possa dizer casamento em Vegas. Os deuses não foram convidados para a cerimônia, mas Afrodite deixou um presente. Como estava endereçado a Pandora, Epimeteu não pôde recusar. Eram pitos, grande de cerâmica. Um grande jarro que servia para armazenamento, com uma rolha em cima e um laço de seda branco amarrado na alça. Ah, querido, olhe,
disse Pandora. É perfeito para guardar nosso azeite. Epimeteu resmungou, ainda desconfiado. Eu não abriria isso. Seu marido tem razão, disse Afrodite, assentindo com gravidade. Não, Pandora. O jarro é para ser apenas admirado. Jamais o abra. Você não vai querer saber o que tem dentro. Depois que Afrodite foi embora, a curiosidade começou a consumir Pandora, coitada. É que ela tinha sido criada para ser curiosa. Só conseguia pensar em abrir o jarro. Pandora conseguiu se segurar por vários dias, mas certa manhã, quando o marido estava no jardim, ela se sentou em frente à jarra e ficou olhando, tentando imaginar o que tinha ali dentro. Por que os deuses mandariam um presente e diriam a ela para jamais abrir? Não fazia sentido. Preciso ver o que tem dentro. Ah, isso vai ser sensacional, murmurou ela. Ela puxou a rolha. Não foi sensacional. Zeus tinha enchido o jarro com trilhões de espíritos do mal. Esses espíritos se espalharam pelo mundo, distribuindo infelicidade, doença, pé de atleta, fome, mau hálito e morte pela raça humana. De repente, o ser da raça humana ficou 1000 vezes pior do que antes, e olha que nunca tinha sido fácil. Os humanos provavelmente teriam se matado todos de desespero, pulando de penhasco como princesas atenienses loucas, não fosse por um espírito bom que havia no jarro, porque talvez Zeus tinha um pouco de vergonha na cara. Elpis, o espírito da esperança, ficou com os humanos para que eles não desistissem completamente. Eles sempre poderiam acreditar que as coisas iriam melhorar. Se você já se perguntou por que os homens sofrem tanto, é por causa daquele jarro idiota. E é agora que temos que dizer, muito bem, Pandora, valeu mesmo. Antigamente, os escritores, que eram todos homens, diriam, viram? Essa história mostra que as mulheres só sabem causar problemas. É tudo culpa delas. Epimeteu e Pandora, Adão e Eva. O jogo de empurra da culpa existe há muito tempo. Mas não sei por que estamos criticando Pandora por ser bisbilhoteira, por não seguir ordens, sei lá. Ela foi feita para abrir o jarro, feita pelos deuses. Minha verdadeira pergunta é, onde é que Afrodite estava com a cabeça? Se ela sabia que essa história toda daria às mulheres uma reputação ruim por toda a eternidade, por que resolveu fazer isso? Meu palpite é de que ela simplesmente não se importava com as consequências. Ela queria fazer Pandora bonita, queria provar que o amor conseguiria aquilo que os outros deuses não tinham conseguido, mesmo que isso causasse um desastre global. Muito bem, Afrodite, valeu mesmo. Para ser justo, as criações dela nem sempre resultavam em tragédias. Uma vez, Afrodite sentiu pena de um escultor chamado Pigmalião, que morava no Chipre, a ilha preferida dela. O sujeito não se interessava pelas mulheres da região porque todas lhe pareciam brutas e rudes. Saíam com qualquer um que tivesse dinheiro e uma bela carruagem. Não acreditavam em amor verdadeiro. Muitas delas nem acreditavam que Afrodite existisse, o que o irritava. Ele tinha orgulho da deusa de sua cidade, apesar de ainda não ter encontrado sua alma gêmea. Pigmalião acreditava que todo mundo tinha uma cara metade esperando ser encontrada. Em seu tempo livre, Pigmalião esculpiu uma estátua de marfim de Afrodite em tamanho real, porque ela era seu ideal de mulher. A estátua ficou tão linda que ele chegou a ficar com lágrimas nos olhos. Na opinião de Pigmalião, todas as outras mulheres eram feias em comparação à deusa. Ah, por que não encontro uma mulher assim? Pensou ele. Ela seria carinhosa, gentil, amorosa e incrível, assim como Afrodite. Acho que ele não conhecia a verdadeira personalidade de Afrodite. Quando chegou a época do festival de Afrodite de sua região, Pigmalião foi até o templo da deusa e ofereceu um grande sacrifício de rosas e pérolas, e provavelmente alface. Ele tinha muita vergonha de admitir seu verdadeiro desejo, casar-se com sua garota de marfim. Mas ele sabia que isso era idiotice. Não se pode casar com uma estátua. Então ele rezou. Ah, Afrodite, permita que eu encontre uma mulher tão maravilhosa quanto você. Tão bonita,
quanto a estátua de marfim que tenho em meu ateliê. Lá do Monte Olimpo, Afrodite ouviu a oração dele. Ah, que fofo! Exclamou ela, com um demorado suspiro. Quando Pigmalião chegou em casa, ficou olhando para a estátua de marfim por um tempo. Aos poucos foi crescendo dentro dele uma vontade incontrolável de beijá-la. Que besteira! Reprimiu-se ele. É só uma estátua. Mas ele não conseguia se controlar. Olhou em volta para ter certeza de que ninguém estava olhando, aproximou-se da garota de marfim e lhe tascou um beijo na boca. Para sua surpresa, os lábios da estátua estavam quentes. Ele a beijou de novo, e quando deu um passo para trás, a garota de marfim não era mais de marfim. Era uma mulher que respirava tão lindo que fez o coração de Pigmalião doer. Eu amo você, disse ela. Depois que se recuperou do choque, Pigmalião pediu sua mulher perfeita em casamento. Eles se casaram, tiveram filhos e viveram felizes para sempre. Mas sabe o que é estranho? As histórias não dizem qual era o nome da garota de marfim. Provavelmente, Afrodite diria: Ah, isso não importa. Ela se parecia comigo, e é tudo que você precisa saber. Então tá, né? Afrodite era uma daquelas olimpianas do tipo ruim com ela, pior sem ela. Ela ajudava os deuses e os mortais de tempos em tempos, mas também provocava um monte de confusão. Em determinado momento, Zeus ficou cansado das intromissões da deusa do amor. Ele a culpava por todos os casos que tivera com mortais, o que era bem mais fácil do que culpar a si mesmo. Zeus ficava no trono resmungando. Deusa do amor idiota, me encrencando com minha mulher de novo. Afrodite está sempre fazendo as outras pessoas se apaixonarem quando não é conveniente. Eu deveria fazer com que ela se apaixonasse por um mortal inferior para ver se ela ia gostar. A ideia o fez se sentir bem melhor. Ele fez um feitiço para Afrodite. Não sei como. Talvez tenha colocado alguma coisa no néctar dela ou tentado terapia de choque com raios. Seja lá o que tenha feito, ele fez Afrodite ficar de 4 por um mortal chamado Anquises. Que expressão, né? Mesmo sendo bonito, Anquises era apenas um pastor e Afrodite era areia demais para o caminhãozinho dele. Mesmo assim, porém, um dia ela estava lá, no Olimpo, quando olhou para baixo e viu o sujeito deitado na grama, relaxando e cuidando dos carneiros. A deusa ficou completamente apaixonada. Ah, minha nossa! Exclamou ela. Pastores são tão lindos, como não reparei nisso antes. Preciso seduzir aquele pastor, tipo, agora mesmo. Ela pensou em usar o filho Eros como mensageiro. Talvez ele pudesse levar um bilhete para Anquises com a mensagem: Você gosta de Afrodite? Sim? Não? Mas achou melhor não fazer isso. Anquises poderia ficar com medo de namorar a deusa do amor. Pior ainda, se ela aparecesse para ele em sua verdadeira forma, poderia apavorá-lo ou acabar matando-o acidentalmente. Seu pobre coração poderia parar, ou ele poderia explodir em chamas. Seria péssimo para um primeiro encontro. Então ela decidiu se disfarçar de jovem mortal. Afrodite tomou um bom banho quente, colocou um vestido sedoso, passou um perfume floral e desceu à terra. Foi até Anquises dando uma de... Estou passeando aqui casualmente por este espaço com minha melhor roupa. Os olhos de Anquises saltaram quando ele a viu. Uau! Você só pode ser uma deusa. Quem é? Atena? Artemis? Talvez até Afrodite. A deusa corou, ficou feliz de ser reconhecida, mas não ousava admitir quem era. Não, seu bobo. Sou só uma jovem mortal incrivelmente linda. Por acaso eu estava passando por aqui e... Uau! Você é Anquises? Ouvi falar tanto de você. Anquises a olhou sem entender. Sério? Claro! Sou sua fã. Deveríamos nos casar. Anquises deveria ter percebido que havia alguma coisa errada. Não era normal aparecerem garotas maravilhosas que pediam sua mão em casamento. Mas o rapaz se sentia solitário e seus pais viviam falando que ele tinha que se casar. Imaginem como ficariam orgulhosos se ele levasse aquela moça para casa. Sim, claro, respondeu ele.
Vou apresentar você aos meus pais. Eles moram logo ali. E assim a coisa toda se desenrolou. Anquises se casou com a moça mortal misteriosa e o casal teve uma lua de mel incrível. Até que, certa manhã, ao acordar, Afrodite viu que o feitiço de Zeus tinha se esgotado. Ao perceber o que tinha feito, a deusa ficou incrivelmente constrangida. Ela não deveria se deixar enganar e ser levada a casar com mortais inferiores. Isso era o que ela fazia com os outros deuses. Afrodite se vestiu rapidamente, mas Anquises acordou enquanto ela amarrava as sandálias. Ele reparou que sua recém-esposa estava brilhando. Querida? Perguntou ele. Tem certeza de que você não é uma deusa? Anquises, exclamou Afrodite. Me desculpe. Devo ter sido enfeitiçada. Senão eu nunca teria me apaixonado por alguém como você. Nossa, obrigado. O problema não é você. Sou eu. Não posso me casar com um mortal. Você tem que entender. Mas não se preocupe. Quando nosso filho nascer... Nosso filho? Sim, disse a deusa. Sou extremamente fértil. Tenho certeza de que estou grávida. E é menino. Vou criá-lo até ele completar 5 anos. Depois vou trazê-lo para você. Ele vai se tornar um grande príncipe entre seu povo e será motivo de grande orgulho para você. Mas prometa que nunca vai contar para ninguém a verdadeira identidade da sua mãe. Ou melhor, da mãe dele. Anquises prometeu. Mesmo chateado por ter sido largado e por ter que se divorciar, ele guardou o segredo de Afrodite. 5 anos depois, o filho do casal chegou do Olimpo. Enéas, o nome dele. O rapaz realmente se tornou um grande príncipe da cidade de Troia. Mais tarde, após a queda da cidade, ele navegou até a Itália e ali se tornou o primeiro líder de um novo povo, os chamados romanos. Quanto a Anquises, um dia, já mais velho e não tão cuidadoso, ele estava bebendo com os amigos quando sem querer soltou que a mãe de Enéas era, na verdade, Afrodite. O boato se espalhou. Envergonhada, a deusa do amor foi se queixar para Zeus. Aliás, isso é tudo culpa sua. Para dar um jeito na situação, Zeus disparou um raio que aniquilou Anquises, transformando-o em cinzas por ter quebrado a promessa. Mas um final feliz. Acham que Afrodite ficou longe dos mortais depois disso? Se disserem que não, estão aprendendo. Uma última história sobre Afrodite, para mostrar como suas maldições podiam acabar se voltando contra ela. Havia uma princesa grega chamada Esmirna, que se recusava a adorá-la. Furiosa, Afrodite a amaldiçoou com... Quer saber? É horrível e nojento demais. Eu não consigo contar. Vamos dizer apenas que Esmirna engravidou e que sua situação era bem ruim. Tão ruim que o pai dela, o rei, quando descobriu, saiu correndo atrás da garota pelo bosque com uma espada na mão, berrando: "Vou matar você! Vou matar você!" Esmirna clamou aos deuses: "Por favor, não é minha culpa! Salvem-me! Torne-me invisível!" Mas não, transformaram-na em uma árvore de mirra. Tenho certeza de que Esmirna ficou muito agradecida. 9 meses depois, a árvore se abriu e um bebê caiu lá de dentro. Quando Afrodite ouviu o menino chorando no bosque, sentiu um pouco de culpa, então desceu para pegá-lo. Ele era tão lindo que a deusa decidiu levá-lo e criá-lo em segredo. Por que em segredo? Afrodite era ciumenta. O garoto era muito fofo. Ela não queria compartilhar o amor dele com mais ninguém. Mas como os bebês dão muito trabalho e Afrodite tinha uma vida social movimentada, ela logo percebeu que não podia ficar com o bebê o tempo todo. Tinha que confiar em alguém para ser a babá dele. Então, ela escolheu Perséfone, deusa do mundo inferior. Pode parecer uma escolha estranha, mas é que Perséfone morava lá no Érebo, ou seja, ninguém no Olimpo precisaria saber sobre o bebê. Perséfone se sentia muito solitária, de forma que ficou feliz por ter um bebê fofo para alegrá-la. Além do mais, Afrodite concluiu que Perséfone não representava nenhuma ameaça. Afinal, sério, já viu o cabelo dela? As roupas? Afrodite não tinha motivo para sentir ciúme. Ela batizou o bebê de Adonis e o guardou em uma caixa que serviu de incubadora. Mais uma história de um bebê em uma caixa. Não sei que fascínio é esse, mas vale repetir. Não tentem cultivar bebês em caixa. Não dá certo.
As duas deusas compartilhavam a guarda e o bebê ia do lar secreto de Afrodite, no Chipre, para o palácio de Perséfone, no mundo inferior. E assim, durante a infância, Adonis vivia esquecendo onde tinha deixado os livros da escola e em que casa estavam suas chuteiras. Ele cresceu e acabou virando um lindo jovem. Não, isso é pouco. Adonis cresceu e virou um sujeito mais lindo que já existiu. Como ele era exatamente? Não sei. Não preste atenção em outros garotos, me desculpem. Mas pensem na celebridade mais bacana, mais estilosa, mais incrível, mais VIP que vocês conseguirem imaginar. Ele era ainda mais lindo. Em determinado momento, simultaneamente, Perséfone e Afrodite perceberam que Adonis não era mais uma criança. Era um namorado em potencial. Foi quando a briga começou. Ele é meu, disse Perséfone. Eu o criei a maior parte do tempo. De jeito nenhum, retrucou Afrodite. Eu o encontrei naquela árvore. Além do mais, é óbvio que ele gosta mais de mim. Não é mesmo, docinho? Adonis engoliu em seco. Não havia resposta certa. Quem vocês escolheriam? Afrodite, a deusa mais linda do mundo? Mas, bem, era Afrodite. Todo mundo a queria e se você fosse namorado dela, todos os outros homens do mundo odiariam. Além disso, Afrodite não era famosa pela fidelidade. Perséfone tinha seu próprio estilo de beleza, principalmente na primavera, quando podia transitar pelo mundo superior, mas seus anos no mundo inferior a haviam deixado fria, pálida e meio assustadora. Ela raramente se apaixonava por mortais. Não havia dúvida de que amava Adonis, mas ele não sabia se queria namorá-la, caso isso significasse ficar naquele palácio escuro do Érebo, cercado de fantasmas e mordomos zumbis. Sem contar que ele tinha certeza de que Hades não iria gostar nada daquilo. Eu não consigo decidir, disse Adonis. Vocês duas são incríveis. Assim, as duas deusas levaram Adonis para o Monte Olimpo e pediram a Zeus que resolvesse o problema. Os olhos de Zeus brilharam. Você é um cara de sorte, Adonis. Adonis não tinha tanta certeza. Estava se sentindo o último pedaço de bolo em uma festa de aniversário com um monte de crianças famintas. Mesmo assim, assentiu com nervosismo. Sim, senhor. A solução é simples, disse Zeus. Guarda compartilhada. Afrodite franziu a testa, achando meio esquisita a proposta. Dá para fazer isso com um namorado? É claro, disse Zeus. Adonis vai passar um terço do ano com você, um terço do ano com Perséfone e um terço sozinho, para fazer o que quiser da vida. Zeus deu um tapinha no ombro do rapaz. Um homem precisa relaxar um pouco, longe das mulheres. Não é não, parceiro? Acho que sim, parceiro. A expressão de Zeus se fechou. Não chame o senhor do universo de parceiro. Fora isso, está decidido. O plano funcionou por um tempo, mas a parte do ano que caberia a Perséfone foi por acaso o inverno. Ou seja, ela foi quem se deu mal na corte. E Adonis não gostava do mundo inferior. Ele tinha que passar a maior parte do tempo escondido em armários ou se jogando para debaixo da cama de Perséfone sempre que Hades batia na porta, pois o deus não desconfiava de nada. Chegou em um ponto em que Afrodite ganhou Adonis com sua conversa doce e seu charme, convencendo-o a passar também seu tempo livre com ela. Assim, ela ficou com 2/3 do ano e passou a olhar para Perséfone com arrogância, sabendo que era a melhor deusa. Por um tempo, Afrodite e Adonis formaram um casal feliz. Até tiveram uma filha juntos, uma garota chamada Beroe. Como o relacionamento terminou? Mal, é claro. Um dia, Adonis estava caçando na floresta, coisa que gostava de fazer nos momentos em que não estava com Afrodite, quando seus cachorros sentiram o cheiro de um animal e saíram correndo. Adonis foi atrás com sua lança. Quando os alcançou, estava cansado e sem fôlego. Infelizmente, seus cachorros tinham encurralado um javali selvagem, que era o pior e mais traiçoeiro animal que se podia encontrar. Algumas histórias dizem que o javali foi colocado ali pelo deus da guerra, Ares. Faz sentido, pois o javali é o animal sagrado dele, e Ares era o namorado divino de Afrodite. Outras versões dizem que foi Artemis, a deusa da caça, quem colocou o javali ali no caminho de Adonis. Ou talvez tenha sido Perséfone,
que se sentia rejeitada e enciumada. Pode ter sido praticamente qualquer deus, porque, como falei, namorar Afrodite era ter que lidar com todo mundo odiando você. Mas enfim, o javali correu na direção de Adonis e cravou as presas bem no lugar mais doloroso que vocês podem imaginar. O que poderia ter sido engraçado se Adonis não tivesse sangrado até a morte. Pouco tempo depois, Afrodite chegou em sua carruagem puxada por pombas. Quando viu o corpo inerte de Adonis, ela correu para junto de seu amado. "Não!" exclamou ela, já aos prantos. "Ah, meu pobre homem lindo! Mesmo na morte, você é maravilhoso." Ela deitou o corpo dele em um leito de alface, que por isso virou sua planta sagrada. Os gregos chamavam essa verdura de comida de morto. Eles achavam que, se você comesse alface demais, ficaria apático e incapaz de amar, assim como o Adonis morto. Enfim, Afrodite borrifou um néctar divino sobre o corpo de Adonis, o que o fez se dissolver em flores vermelho-sangue. Essas flores foram chamadas de anêmonas, por causa da palavra grega anemoi, que significa os ventos. Sempre que uma brisa abatia, as pétalas vermelhas saíam voando, exalando um cheiro doce que lembrava a Afrodite a fragrância de Adonis. Afrodite passou quase um dia inteiro triste com a morte dele. Depois, voltou para Ares, seu namorado divino, um dos possíveis responsáveis pela morte dele, de Adonis. Se Afrodite ficou com raiva dele? Não. Era só o jeito de Ares mesmo. Se vocês quiserem conhecer o cara, o próximo capítulo é sobre ele. Mas providenciem coletes à prova de bala e um fuzil. Ares não faz prisioneiros. Então é isso, galera. Ficamos com a leitura por aqui. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, Só Instagram e o Spotify, segue lá e compartilha. Manda pra alguém, pra qualquer pessoa. Ou Manda pra todo mundo, Pra gente. todo mundo. Manda nós, tá bom? É É nóis. isso aí, o @Metendo Livro. Livro. Valeu, galera. Até a próxima.